quais são os indicadores mais importantes que você, vendedor, gestor comercial ou empresário ou tudo junto, precisa analisar para que você consiga ali ter uma alta performance na sua área de vendas, beleza? Então, nesse vídeo eu vou trazer aqui os principais indicadores que você deve se atentar. E é claro, quando a gente fala de indicadores, a gente está falando ali de números, né? De dados, de informações. E o que não falta dentro de uma empresa são informações para você analisar. É informação do financeiro, informação de tudo. Antes de a gente entrar na parte de indicadores, é importante a gente entender o seguinte: existe uma grande diferença entre indicadores e métricas. E aí eu vou trazer a principal diferença entre elas, tá? Métricas são números isolados. Ou seja, eu acabei de falar para vocês que o que não falta dentro de uma empresa são números, né? Informações para você analisar. Então, as métricas é toda e qualquer informação, números isoladamente, de forma isolada. Enquanto os indicadores são números aplicados a um contexto. Ou seja, são os números, as informações, os dados de um projeto, de um business, que indica, como o próprio termo já diz, indicadores, aponta ali se a operação, se a empresa, se a campanha, se o business, se o projeto está sendo efetivo ou não, se ele está caminhando rumo ao objetivo. Então, os indicadores, eles são isso. Métricas, você olha de qualquer forma, olha tudo, e quem olha tudo não vê nada. Então, você precisa saber quais informações você precisa olhar dentro da tua operação de vendas para entender se ela está performando ou não. Na prática, os indicadores te ajudam a antecipar um problema antes de ele acontecer e te ajudam a enxergar oportunidades, te ajuda a planejar minimamente o teu projeto para que ele seja um sucesso, beleza? Dito isso, vem a seguinte questão: como saber o que eu devo acompanhar? Que número eu devo olhar? Eu estou perdido, Robson. Então, presta atenção aqui. Primeiro, você precisa definir o que te ajuda a acelerar e atingir esse objetivo. E em seguida, basta se perguntar o seguinte: cara, qual que é o dado, qual que é a informação que me ajuda a tomar uma decisão mais assertiva no desenvolvimento desse projeto, no desenvolvimento dessa campanha de vendas para atingir o objetivo? É isso que você precisa se perguntar. Agora que eu contextualizei e agora que você entendeu, eu vou te mostrar aqui os 8 principais indicadores que você precisa acompanhar dentro da tua operação de vendas para que você tenha uma alta performance. Você, o seu time e a sua empresa. Beleza? Então bora para a tela do meu computador sem enrolação. Quais são os KPIs, né? Key Performance Indicators, da operação comercial, os indicadores chaves de performance que você deve avaliar? Eu divido esses 8 indicadores contraintuitivos em 2 grupos, né? Indicadores de funil e indicadores de produtividade. Qual é a diferença entre eles? Indicadores de funil, o comportamento do consumidor de forma geral, como que ele está desenvolvendo a jornada de compra dele. Indicadores de produtividade, eu avalio o comportamento do meu time, as ações que o meu time desenvolve para resultar na dinâmica da venda, sacou? Isso vai ficar mais claro agora, a partir de agora. Então vamos lá para os indicadores de funil. Quais são eles? Primeiro, taxa de progresso, ciclo de vendas, perdido e motivo de perda, tá? No-show e ticket médio. Alguns vocês já conhecem, mas eu vou esmiuçar cada um deles. Taxa de progresso, poucas pessoas falam disso. O que eu estou falando? Não é só da taxa de conversão. O problema da maioria dos empresários, dos vendedores, é que eles analisam apenas a taxa de conversão entre os extremos do funil, ao invés de avaliar entre as etapas do funil. Como assim, Robson? Vou te explicar agora, presta atenção aqui, ó. Taxa de progresso, o que eu analiso? A proporção de contatos que se tornam clientes. Então, eu vou ter aqui entrada, quantos leads entram e quantas vendas eu fecho, sim ou não? Beleza? Só que tem uma informação importante que a maioria das pessoas não olham, que é a conversão entre as etapas do funil. Então, eu tenho que avaliar também quantos agendamentos se transformam em comparecimentos. Quantos comparecimentos se transformam num pitch de vendas, eu consigo progredir ali até o pitch de vendas, até a oferta, e quantas dessas ofertas se transformam em vendas de fato. A partir do momento que eu consigo analisar isso de forma mais minuciosa entre as etapas do funil, eu tenho o poder de
mexer em determinadas engrenagens que podem potencializar os meus resultados. Como assim, Robson? Vai ficar mais claro agora. Presta atenção aqui, ó. Então, eu tenho um exemplo aqui do setor solar, né? De um cliente aqui do mês de janeiro. Ele conseguiu fazer 113 negociações. Dessas 113 negociações, ele levou apenas 43% para a etapa de financiamento, para avaliar ali se vai ser pago ou não. 49 pessoas. Dessas 49 pessoas, apenas 84% foram para a parte de contratos. E de contrato, apenas 93% foram para a parte de visita e assim por diante. Percebe que aqui eu tenho uma taxa de conversão. A partir do momento que eu olho aqui o meu resultado e acredito que ele pode melhorar, ou que ele foi abaixo da performance, ou que ele foi surreal, eu tenho o poder de analisar aqui em cada etapa o que pode ser melhorado. Por exemplo, aqui em negociação, apenas 43% das negociações foram para a parte de financiamento. O que o meu vendedor pode fazer aqui para aumentar essa taxa de conversão e, consequentemente, aumentar a minha saída aqui na ponta? Por isso que essa análise deve ser feita. A análise entre as etapas do funil te dá esse poder de ver ali em quais etapas da jornada do cliente você está deixando o dinheiro da sua empresa escorrer. Perfeito? Maravilha. Agora que você entendeu a taxa de progresso entre as etapas do funil ali, os indicadores que você precisa acompanhar de forma geral, eu vou te apresentar aqui o ciclo de vendas. O que seria o ciclo de vendas? A maioria das pessoas já conhece, é o tempo médio que você leva para fechar um projeto desde o momento que ele entra até a saída dele. E por que você precisa acompanhar isso? Cara, empresa gira em torno de fluxo de caixa. Caixa é rei, precisa ter fluxo de caixa. Então, a partir do momento que eu consigo mensurar quanto tempo eu levo para colocar um cliente novo na minha empresa, eu tenho uma previsibilidade de fluxo de caixa, sim ou não? Quanto mais rápido o dinheiro do cliente entra na minha empresa, melhor. Quanto maior esse ciclo, pior é para mim, sim ou não? Então, por isso é importante o empresário acompanhar o ciclo de vendas, ele entender numericamente quanto tempo ele leva para fechar uma venda. Pegar um potencial cliente e transformar ele em dinheiro dentro da empresa, beleza? Além disso, qual é o outro indicador, Robson? De funil, né? Indicador de funil. Perdido e motivos de perda. Presta atenção aqui em mim. A maioria dos empresários não tem noção exata de quantos leads eles estão perdendo e por qual motivo ele está perdendo. Por exemplo, se eu te perguntar agora, cara, me fala aí dos negócios que você não fechou. A maioria não fechou por quê? Você vai saber responder? Se você não sabe, então você não tem os indicadores bem definidos. E se você não tem, vai te faltar inteligência comercial. Ter domínio sobre isso te dá ali mais clareza para melhorar a tua taxa de ganho. Então, por exemplo, aqui é a análise de um funil também. Olha só, ele perdeu 672 negócios por falta de interesse. O que isso revela para mim, que sou gestor e preciso melhorar a performance do meu time? Cara, tá faltando provavelmente treinamento. Eu preciso avaliar o que meu time tá falando para essa pessoa para ter esse número tão alto de perdidos por falta de interesse. O que meu time tá fazendo, o que meu time tá falando para não gerar interesse suficiente no lead para ele continuar aqui na jornada de compra? Então, você precisa urgentemente ter esses indicadores dentro da tua operação também. Quantos negócios você tá perdendo, deixando de ganhar, e o motivo dessas perdas, beleza? Quarto indicador que você precisa saber, o no-show, que é a taxa de não comparecimento. Quantas pessoas você está agendando para apresentar um orçamento, apresentar uma proposta, fazer ali o teu pitch de vendas, quantas pessoas você está agendando e quantas delas não estão comparecendo? É muito importante você dominar isso. E aí o mercado ele tem uma prática comercial aceitável de que você pode ter ali no máximo 20% de não comparecimento. Passou disso, já liga um alerta vermelho aí, tá? Passou disso, não é mais aceitável. Então, quando você tem uma taxa de não comparecimento superior a 20%,
você precisa encontrar formas de aumentar o comprometimento do teu lead para que ele compareça aí dentro da tua oferta, dentro da tua apresentação, dentro da tua sessão estratégica e assim por diante. E aí a gente tem algumas recomendações aqui que a gente aplica, apenas algumas, não são todas, a gente tem várias aqui. A primeira, o envio de um convite na agenda. Sempre envie um convite na agenda. Compromisso é compromisso na sua agenda e na agenda do teu lead. Ah, Robson, mas isso aí não funciona para o meu nicho. Você já tentou? Você precisa testar. E aí a gente recomenda sempre fazer isso de forma acumulada com isso aqui, ó. Criação de um grupo, ou seja, criar um grupo com a pessoa que vai participar da reunião, com os participantes e com o apresentador, se você tem uma estrutura de SDR e Closer. Por quê? Em nome do gatilho do compromisso e da coerência, você consegue ter ali uma taxa maior de comparecimento, porque a pessoa vê que ela firmou um acordo com duas pessoas. E a maioria das pessoas não gostam de parecerem desonestas ou contraditórias ou incoerentes. Então, isso ajuda bastante a aumentar a taxa de comparecimento, tá? Se você entender que o teu consumidor não é familiarizado com e-mail, então cria pelo menos o grupo, tá? Terceira recomendação, essa aqui não tem desculpa, velho. Você precisa fazer contatos espaçados. Então, digamos que você tem ali um agendamento de 7 dias. Agendou 7 dias, somente daqui a 7 dias porque o lead está viajando ou porque ele não tem cabeça para mexer com isso. O que a gente faz? A gente tem aqui, ó, um fluxo de cadência de show up, né, de comparecimento, que é um remind de compromisso. Então, a gente vai ter aqui, digamos que você agendou na segunda-feira com o lead, né? O que a gente recomenda? Agendou na segunda, dá uma folga para ele na terça. Na quarta, envia um e-mail. Ah, Robson, mas o meu público ele é consumidor. Eles não olham o e-mail. Ele pode não olhar o e-mail, mas a notificação chega. Pelo menos a notificação as pessoas conseguem visualizar com o teu nome e com o nome da tua empresa. O que mais que a gente faz aqui para aumentar a taxa de comparecimento? A gente faz o seguinte, o envio de um WhatsApp depois ali na quinta-feira, né? Você agendou na segunda, deu uma folga na terça, na quarta enviou um e-mail, na quinta envia ali uma mensagem de WhatsApp com algum contexto, algum conteúdo contextualizado, né? Com um pré-texto, beleza? Sexta-feira, manda um e-mail novamente, no sábado mais uma mensagem e aqui na segunda, digamos que você agendou de 7 dias, né? Na segunda-feira, e aí na segunda um e-mail, um WhatsApp de confirmação novamente. Se o lead não confirma, aí você tem que fazer uma ligação. Essa ligação pode ser feita tanto pelo VoIP, que eu recomendo pelo VoIP pelo fato de ele ser bidirecional e trocar de números, a Pay4Com é uma delas. E aí se ele não atende pelo VoIP, aí eu recomendo você ligar pelo próprio WhatsApp. Ah, Robson, mas ligar pelo WhatsApp é um pouquinho mais invasivo? Nem tanto, porque você já combinou com o lead. E muito mais importante do que ser bonzinho é garantir o comparecimento do lead na reunião, beleza? Dito isso, agora que você entendeu aqui sobre esse indicador do no-show, para você dominar ali, o ticket médio também. Ou seja, é o valor de cada negócio que você está fazendo ali, o valor médio das suas vendas, né? Como que você faz isso? Pega o total de receitas e divide pelo número de produtos, clientes, serviços vendidos, tá? Agora que você entendeu os indicadores de funil, esse aqui são os indicadores de funil. Eu vou te mostrar os indicadores de produtividade, que são importantes. Preste muita atenção. Primeiro, Lead Response Time. Segundo, total de atividades por vendedor, performance de vendas. Vamos lá. O que é o Lead Response Time? É o tempo de resposta que os seus vendedores levam ali para atender o lead. Isso aqui é uma pesquisa, tá bom? E nessa pesquisa tem um gráfico de conversão. Os leads que são atendidos em menos de 10 minutos, eles possuem essa taxa de conversão aqui, ó. A partir do momento que o teu vendedor ou alguém entrou em contato com o lead depois de 10 minutos, a taxa de conversão cai para isso aqui, ó. É muito melhor você já entrar em contato de imediato. E aí existe forma para isso, através de ligação, se os seus vendedores não estiverem mais trabalhando ali fora do horário comercial, colocar um chatbot para mandar uma mensagem semi-humanizada e assim por diante. Passou de 5 minutos, o lead esfria. Segundo, indicador total de atividades por vendedor. Quais são as atividades, Robson? Tá? É muito importante você acompanhar a ligação, beleza? Ah, Robson, mas ninguém gosta de atender telefone. Ninguém gosta de atender ligação chata. Se você souber fazer uma boa ligação,
um bom script, uma boa estrutura, com um bom rapport, com uma boa entonação, com um vendedor que sabe falar com autoconfiança, o lead vai atender e vai conversar e vai ser conduzido ali pelo teu vendedor tranquilamente, beleza? Então, quantidade de ligações, né? E aí, existe ferramenta para você fazer isso. Por exemplo, a gente utiliza aqui a API Forcon e nela eu consigo extrair a quantidade de ligações que meu vendedor está fazendo e a quantidade de ligações atendidas, os horários, eu tenho tudo aqui. Por exemplo, eu tenho uma taxa de hit rate aqui no pior mês de 32%, ou seja, a cada 100 ligações, 30 pessoas vão atender essas ligações, perfeito? Fora outras métricas, outros indicadores que você pode extrair dentro desse indicador aqui, tá? Beleza? Quantidade de mensagens, você precisa saber ali quantas mensagens o teu time está enviando, porque no fim das contas, a venda ela é a consequência de várias atividades que os seus vendedores, os seus pré-vendedores estão fazendo. O lead só avança nas etapas do funil graças às atividades. Se não tiver atividade, o lead não avança. Não é à toa que o próprio Pipe Drive, quando você clica em uma atividade concluída, automaticamente ele já abre uma aba para você criar uma nova atividade. Por quê? Porque é através das atividades que o lead avança nas etapas do funil. Se tem um lead lá e não tem nenhuma atividade, pode ter certeza, aquele lead não vai avançar, aquele lead vai ficar parado ali e outro vendedor, o teu concorrente, que tem atividades bem definidas, um volume interessante, vai fazer o cara avançar. Ele não vai avançar no teu, mas vai avançar no funil de outro vendedor. Então fique esperto, tá? Quantidade de follow-ups, tem tudo a ver com as atividades também. Por que eu estou colocando follow-up? Porque tem as atividades de mensagens, que são mais iniciais, né? E tem a quantidade de ligações. Os follow-ups, eu tenho aqui follow-up de pré-vendas, que é extremamente importante, são os follow-ups ali que o teu pré-vendedor vai fazer para conseguir o contato com o lead ou para agendar, firmar um compromisso com ele, com o closer, com o vendedor. Follow-ups de vendas são os follow-ups realizados pelo teu closer. Para quê? Para garantir o fechamento, né? Nem toda apresentação ela é convertida na hora, é convertida na call. Tem apresentação que você vai precisar ali, o lead vai sair, você precisa fazer um follow-up, mandar um e-mail, fazer um acompanhamento ali para que ele feche. Quando você acompanha esses follow-ups, você vai ter uma noção clara dos meses que você teve follow-ups, você vendeu mais. Follow-up vende, e vende muito. Mas isso não quer dizer que você vai criar um time de vendedores com o funil todo atolado de lead estagnado, com follow-up que não anda para frente nem para trás. Não, é importante você aprender a fechar em call. Mas ainda assim, mesmo fechando em call, você não pode deixar de fazer o follow-up, beleza? Por último, a performance de vendas, né? É importante você acompanhar a performance de vendas. Outro indicador, o último indicador que você precisa acompanhar aqui dentro desse vídeo é vendas realizadas por vendedor num determinado período. E aí eu trouxe um exemplo para você. Olha só que bacana, ó. No período aqui, durante certo período, em janeiro, eu tinha um vendedor que vendeu apenas 19.900. Isso aqui foi só um produto. E eu tive um outro vendedor que bateu 89 mil. Quando você tem um vendedor que vende bem, esse aqui, por exemplo, vendeu 89 mil, e quando você tem um outro que vende mal, vendeu apenas 19 mil, você precisa analisar essas três hipóteses aqui, tá? A primeira, ou esse vendedor não está bem emocionalmente, você precisa fazer um one-on-one ali com ele, ou esse vendedor não tem processo, não tem treinamento, não tem ferramentas boas, é desorganizado, enfim, por aí vai, tá? Ou esse vendedor não tem o perfil para ser vendedor. O problema é que na maioria dos comerciais o cara tem esses três problemas, o cara não tem nem o perfil, não tem treinamento e ainda às vezes está mal emocionalmente porque está sendo pressionado a dar resultado em cima de uma coisa que ele não gosta de fazer, entendeu? E aí cabe ao dono da empresa, o gestor comercial, avaliar o que o vendedor que está se saindo bem está fazendo de diferente. Quando o cara realmente é bom, ele tem uma estrutura, ele vai saber exatamente o que ele fez de diferente naquele mês para ter mais resultado. Ele, cara, eu fiz isso aqui, eu fiz isso. É claro que eu não vou entrar em detalhes aqui e falar o que tem que ser feito, porque vai ter aula para isso, beleza? Show de bola. O último indicador que você precisa ver dentro da performance de vendas é agendamentos realizados por SDR num determinado período de tempo. Então, você precisa avaliar ali a quantidade de agendamentos que o teu pré-vendedor ou que o teu vendedor, se ele executa as duas etapas de pré-vendas e vendas, a quantidade de agendamentos que ele está fazendo ali num período determinado de tempo. Por quê?
Porque com base na quantidade de agendamentos, você pode olhar ali, pô, eu fiz tantos agendamentos e fiz tantas vendas. Então, só recapitulando, vou ter 8 indicadores e eu divido esses 8 indicadores em 2 grupos. O primeiro, indicadores de funil, onde eu vou avaliar o quê? Comportamento do meu potencial cliente ali na jornada de compra e do produto também, analisando a taxa de conversão entre as etapas do funil, né? Aqui, analisando o ciclo de vendas, analisando os perdidos e motivos de perda, o no-show, o ticket médio. E dentro dos indicadores de produtividade, eu vou avaliar lead response time, que é o tempo, a agilidade que meu time tem de entrar em contato com o lead assim que ele levanta a mão, seja através de uma ligação ou através de uma automação, uma inteligência artificial. O que eu vou analisar também? Total de atividades por vendedor, quantidade de ligações, quantidade de mensagens, quantidade de follow-ups, quantos follow-ups o meu pré-vendedor está fazendo, o meu vendedor está fazendo após negociação, performance de vendas, que é a quantidade de vendas por vendedor num determinado período, e entender por que um vendedor está vendendo menos, por que o outro está vendendo mais, entender também por que alguns SDRs estão agendando mais, agendando menos, ver ali a quantidade de agendamentos, né? Então, esses são os principais indicadores que você precisa analisar dentro da tua operação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curta esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você acredita que vai ajudar ela. Se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.